Ele acorda cedo todos os dias, lutando contra a solidão e a dureza da vida. Mas num dia comum, algo diferente o faz parar. Uma senhora presa em sua cadeira de rodas. Ao ajudá-la, ele perde o único sustento que tinha. Mal sabia ele que esse gesto de bondade mudaria o rumo de sua vida para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre. Lucas abriu os olhos no pequeno apartamento em Itaquera, zona leste de São Paulo. E por um segundo ainda sentiu o peso do sonho que tinha acabado de ter. Sonhava com os pais, com a casa onde cresceu, com o cheiro do café que a mãe preparava aos domingos. Mas a realidade voltou rápido, como uma pancada seca. Ele estava sozinho há 3 anos, desde que perdeu os dois em um acidente de ônibus na Via Dutra. Sozinho, mas de pé. Levantou-se, tomou um banho frio porque o chuveiro elétrico tinha queimado na semana passada e ele não tinha dinheiro para consertar. Vestiu o uniforme vermelho do mercado, comeu 2 fatias de pão com margarina e saiu. O corredor do prédio cheirava a mofo e a comida requentada. Desceu os 4 andares a pé porque o elevador estava quebrado fazia meses. Lá fora, a rua ainda estava escura. Apenas alguns cachorros reviravam sacos de lixo e um senhor varrendo a calçada acenou para ele. Lucas acenou de volta. Pegou 2 ônibus lotados. No primeiro, ficou espremido entre uma mulher com sacolas e um homem que cheirava a álcool. No segundo, conseguiu um lugar perto da janela e encostou a cabeça no vidro frio. Olhou a cidade acordando. Padarias abrindo, gente, correndo para pegar condução, crianças de uniforme esperando no ponto. Tudo tão igual todo dia. Ele trabalhava como repositor no supermercado Santo André, na região do Tatuapé. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava o aluguel de R$ 700 e deixava sobrar alguma coisa para comida e passagem. Seu chefe, o gerente Marcelo, era um homem nervoso, de bigode fino e olhar duro. Ele não gostava de Lucas, isso era claro. Talvez porque Lucas nunca baixava a cabeça, nunca fingia ser menos do que era só para agradar. Quando chegou ao mercado, eram 6:40 da manhã. 20 minutos de atraso. Lucas sabia que ia ouvir. Mas enquanto atravessava o estacionamento, algo chamou sua atenção. Uma cadeira de rodas parada debaixo do sol, mesmo sendo só o começo da manhã, e uma senhora idosa presa nela. A cadeira estava travada, uma das rodas enroscada em um buraco do asfalto. A senhora mexia os braços tentando se libertar, mas não conseguia. O rosto dela estava vermelho, suado. Ela parecia exausta. Lucas olhou para o relógio. Olhou para a entrada do mercado. Viu o gerente Marcelo lá dentro, de braços cruzados, olhando para ele através do vidro. Mas não pensou. 2 vezes. Deixou a mochila cair no chão e correu até a senhora. "Oi, a senhora está bem? Deixa eu ajudar aqui." A senhora levantou os olhos, assustada no começo, mas depois aliviada. Lucas se abaixou, destravou a roda com cuidado, puxou a cadeira para trás e a empurrou até a sombra de uma árvore. Tirou a garrafinha de água que trazia na mochila e ofereceu. "Toma, dona. Bebe um pouquinho." A senhora bebeu devagar, as mãos tremendo. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque, roupa simples, mas limpa. Parecia perdida, como se tivesse se esquecido. De onde estava? "Muito obrigada, meu filho. Eu não sei o que aconteceu. A cadeira travou e eu não consegui. Eu estava esperando minha neta, mas ela deve ter se atrasado." Lucas ficou ali com ela, conversando, perguntando se estava tudo bem, se precisava de algo mais. A senhora sorriu. Era um sorriso frágil, mas cheio de gratidão. Ele percebeu que ela tinha uma aliança de ouro no dedo, antiga, desgastada. Percebeu também que ela usava um colar de pérolas, discreto, que brilhava um pouco sob a luz do sol que começava a ficar mais forte. Enquanto isso, o gerente, Marcelo, saiu do mercado. Veio andando rápido, com aquele passo firme de quem está prestes a explodir. "Lucas, o que você pensa que está fazendo? Você já chegou atrasado e agora fica aí perdendo tempo com não sei o quê?" Lucas se levantou, tentou explicar. "Seu Marcelo, a senhora estava e não me interessa."
Você acha que eu pago você para ficar fazendo caridade no estacionamento? Você acha que aqui é casa de apoio? Eu estou cansado da sua falta de comprometimento, Lucas. Você está demitido. Pode pegar suas coisas e sair. Lucas sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Demitido. Assim, na frente de todo mundo. Alguns clientes que passavam pararam para ver a cena. A senhora na cadeira de rodas ficou pálida. Tentou dizer alguma coisa, mas o gerente já tinha virado as costas e entrado no mercado. Lucas ficou parado, respirando fundo. Não ia chorar. Não ali. Não na frente de ninguém. Pegou a mochila, olhou para a senhora e disse com a voz firme: "Fica tranquila, dona. A senhora não tem culpa de nada. Vai ficar tudo bem." E saiu andando. Não olhou para trás. Naquele momento, do outro lado do estacionamento, uma jovem de uns 25 anos descia de um carro importado. Marina. Ela estava com pressa, o celular tocando sem parar, a bolsa pendurada no ombro. Tinha ido buscar a avó no médico, mas se atrasou porque teve uma reunião que se estendeu. Quando viu a cena, parou. Viu o rapaz de uniforme vermelho se afastando, viu a avó na cadeira de rodas debaixo da árvore, viu o gerente entrando no mercado com ar de superioridade. E algo dentro dela se revirou. Correu até a avó. "Vó Beatriz. Desculpa, eu me atrasei, você está bem?" A avó pegou na mão dela, apertou com força. "Estou agora, minha filha. Mas aquele rapaz me salvou. Ele parou tudo o que estava fazendo para me ajudar. E foi demitido por isso, na frente de todos. Demitido, Marina. Por ter sido bondoso." Marina olhou na direção que Lucas tinha ido. Só conseguiu ver a silhueta dele sumindo na esquina. Algo dentro dela se mexeu. Não era pena, era algo maior. Era admiração. Era raiva da injustiça. Era um sentimento que ela não sabia nomear, mas que ficou ali, latejando no peito. Lucas caminhou. Caminhou por horas. Não tinha dinheiro para pegar o ônibus de volta. Tinha gastado os últimos trocados na passagem de ida. O sol estava alto, queimando. Ele tirou a camisa do uniforme, ficou só com a camiseta branca por baixo. As ruas de São Paulo pareciam intermináveis. Passou por avenidas movimentadas, por ruas cheias de comércio, por becos escuros. Passou por gente vendendo água no sinal, por homens empurrando carrinhos de papelão, por mulheres com crianças no colo pedindo esmola. Ele conhecia aquilo tudo. Aquilo era o mundo dele. Quando finalmente chegou em casa, eram quase 10 da manhã. Subiu os 4 andares arfando, o corpo doendo, a cabeça latejando. Abriu a porta do apartamento e sentou no chão da sala. Olhou em volta, as contas em cima da mesinha de centro, o boleto do aluguel vencendo em 5 dias, a geladeira quase vazia, o sofá velho que tinha sido dos pais, as paredes descascadas, e agora sem emprego. Ficou ali tentando pensar, tentando encontrar uma saída, mas a cabeça estava cansada demais. Deitou no sofá e fechou os olhos. Não dormiu. Só ficou ali, olhando para o teto, sentindo o peso de tudo. Bateram na porta. Era a dona Neuza, a vizinha do apartamento ao lado. Uma senhora de uns 60 anos, magrinha de óculos grossos, que morava sozinha com um gato gordo chamado Mingau. Lucas sempre ajudava ela com as compras, com o gás, com qualquer coisa que ela precisasse. Ela sabia que ele tinha perdido os pais. Sabia que ele estava sozinho. E mesmo sendo pobre, tinha um coração enorme. "Lucas, meu filho, eu vi você chegando. Aconteceu alguma coisa?" Ele abriu a porta, tentou sorrir. "Oi, dona Neuza. Só um dia ruim." Ela entrou, sentou no sofá ao lado dele. Ficou em silêncio por um momento, depois tirou uma nota de R$ 50 da bolsa. "Toma. Eu sei que você não gosta de aceitar, mas aceita dessa vez. Você sempre me ajuda com o mingau, sempre carrega minhas compras. Deixa eu retribuir." Lucas olhou para o dinheiro. R$ 50. Era tão pouco e ao mesmo tempo era tudo. Era a passagem para procurar emprego a semana inteira. Era o pão, o arroz, o feijão. Era a diferença entre desistir e continuar. "Dona Neuza, eu não posso..." "Pode sim. E vai aceitar porque eu já tô velha e teimosa e você não vai me contrariar." Ele pegou o dinheiro, abraçou ela.
e pela primeira vez naquele dia sentiu que talvez não estivesse completamente sozinho. Dona Neuza, muito obrigado. Eu juro que vou devolver. Não precisa devolver nada. Só precisa continuar sendo quem você é. Ela saiu e Lucas ficou ali, segurando a nota. R$ 50. Ele ia fazer aquilo valer. Ia procurar trabalho, ia bater em todas as portas, ia fazer o que fosse preciso. Porque desistir nunca foi uma opção. Nos dias seguintes, Lucas acordou ainda mais cedo. Imprimiu currículos numa lan house perto de casa, pagando R$ 2 por 10 cópias. Saiu batendo de porta em porta, padarias, mercados, lojas de construção, oficinas. Ofereceu seus braços, sua vontade, sua honestidade. Mas a resposta era sempre a mesma. Não temos vaga. Deixa o currículo que a gente entra em contato. Estamos sem previsão. Conseguiu alguns bicos. Ajudou a descarregar um caminhão de verduras na feira, ganhou R$ 20. Pintou a fachada de uma lanchonete, ganhou 50. Carregou móveis para uma mudança, ganhou 30. No final da semana, tinha R$ 120 no bolso. Não era suficiente para o aluguel, mas era alguma coisa. Foi até a igreja do bairro, a igreja São Pedro, onde sempre ia aos domingos. Não era muito religioso, mas gostava de sentar lá no silêncio e pensar. O padre Miguel era um homem de uns 50 anos, calvo, de sorriso fácil, que conhecia todo mundo na comunidade. Quando viu Lucas entrando, acenou. Lucas, meu filho, há quanto tempo? Senta aqui, vamos conversar. Eles conversaram. Lucas contou tudo. O padre ouviu sem julgamentos, sem conselhos vazios, apenas ouviu. E no final disse: eu conheço um pessoal que está precisando de gente numa obra ali no Ipiranga. Construção civil. O trabalho é pesado, mas eles pagam direito. Quer que eu fale com eles? Lucas sentiu o coração acelerar. Quero sim, padre. Muito obrigado. Amanhã de manhã, 7 horas, passa aqui que eu te levo lá. Lucas saiu da igreja com um sorriso no rosto. Era uma chance, era um recomeço. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Na manhã seguinte, Lucas estava em frente à igreja às 6h45. O padre Miguel chegou pontualmente, dirigindo um Fiat Uno branco velho, mas bem cuidado. Eles seguiram até uma obra no Ipiranga, uma construção de um prédio de apartamentos. O mestre de obras, um homem grande chamado Valdir, de capacete amarelo e colete laranja, olhou Lucas de cima a baixo. Você tem experiência com obra? Não tenho, não, senhor. Mas eu aprendo rápido e trabalho duro. Valdir ficou em silêncio por alguns segundos, mastigando um palito de dente. Então acenou com a cabeça. Tá bom. Começa segunda-feira, 6 da manhã. 1.200 por mês. Mais vale transporte. Se você se provar, em 3 meses a gente registra. Lucas quase não acreditou. Apertou a mão de Valdir com força. Muito obrigado. O senhor não vai se arrepender. No caminho de volta, o padre Miguel sorriu. Viu? Deus nunca abandona quem tem fé e trabalha honesto. Lucas agradeceu, desceu na praça perto de casa e ficou ali, sentado no banco, olhando as crianças jogando bola, os cachorros correndo, os velhinhos jogando dominó. Sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Tinha trabalho. Tinha uma chance. Ia conseguir pagar o aluguel, ia conseguir se reerguer. Tudo ia ficar bem. Enquanto isso, do outro lado de São Paulo, na região dos Jardins, Marina acordava em sua suíte imensa, com vista para a copa das árvores e o céu azul. Mas o luxo não trazia paz. Ela olhou para o vestido de noiva pendurado no closet, branco, rendado, caríssimo. Ia se casar em 2 meses, com Henrique Monteiro, herdeiro de uma rede de concessionárias de carros importados. Um homem bonito, bem educado, de terno impecável e sorriso ensaiado. Um homem que sua mãe, Clarice, tinha escolhido para ela. Marina se levantou, tomou banho, vestiu um conjunto social bege e desceu para o café da manhã. A mesa estava posta com toalha de linho, porcelana fina, frutas frescas, pães artesanais, sucos naturais. Sua mãe já estava lá, lendo as notícias no tablet, de óculos de grife e cabelo perfeitamente penteado. Bom dia, mãe. Bom dia, querida. Dormiu bem? Dormi.
Mentira. Marina quase não tinha dormido. Ficou pensando naquele rapaz do estacionamento. O rapaz que tinha ajudado a avó. O rapaz que tinha sido demitido por fazer o certo. Ela não sabia o nome dele, não sabia quem era, mas não conseguia tirar a imagem da cabeça. A forma como ele tinha se abaixado para ajudar a avó Beatriz, a paciência, a gentileza, a dignidade mesmo sendo humilhado. Hoje você tem prova do vestido às 3 da tarde. Não se atrase. Tá bom, mãe. E amanhã temos jantar com os Monteiro. Henrique quer discutir os últimos detalhes do casamento. Marina assentiu, mas não disse nada. Comeu meia torrada, tomou um gole de suco de laranja e se levantou. Vou sair um pouco. Aonde? Vou visitar a avó Beatriz. Clarice ergueu os olhos do tablet, desconfiada. De novo? Você esteve lá ontem. Eu gosto de passar tempo com ela, mãe. Clarice suspirou. Tá bom. Mas não demore, você tem compromissos. Marina pegou a bolsa e saiu. Dirigiu até a casa da avó, uma casa antiga e charmosa na Vila Mariana, cercada de árvores e flores. A avó Beatriz estava na varanda, sentada na cadeira de rodas, tricotando. Quando viu Marina, abriu um sorriso enorme. Marina, minha querida, que surpresa boa! Marina beijou a testa da avó, sentou ao lado dela. Como a senhora está, avó? Bem, mas ainda pensando naquele rapaz. Sabe, Marina, eu tentei descobrir o nome dele. Fui até o mercado ontem, mas o gerente não quis me dar informação nenhuma. Disse que não podia divulgar dados de ex-funcionários. Ex-funcionário! Como se ele não tivesse sido expulso injustamente. Marina sentiu o peito apertar. Eu também pensei nele, vó. A avó parou de tricotar, olhou fundo nos olhos da neta. Você gostou dele? Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Vó, eu nem conheço ele. Mas você sentiu alguma coisa, eu vi. Eu vi o jeito que você olhou para ele. Marina desviou o olhar, mexeu nas unhas. Mesmo que eu tenha sentido algo, não faz diferença. Eu vou me casar, vó, com um homem que você não ama. Eu gosto do Henrique. Gostar não é amar, Marina. E você sabe disso. A avó Beatriz colocou a mão enrugada sobre a mão da neta. Minha filha, eu vivi 82 anos. Casei com seu avô quando tinha 20 e foram 60 anos juntos. 60 anos de amor verdadeiro. E eu te digo uma coisa. Amor verdadeiro não é conforto, não é conveniência, não é o que a sociedade espera. Amor verdadeiro é aquele que mexe com a gente, que tira a gente da zona de conforto, que faz a gente querer ser melhor. Marina sentiu os olhos marejarem. Mas e a mãe? E a família? E tudo que foi planejado? A vida é sua, Marina. Não da sua mãe. Sua. Elas ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os pássaros cantando, sentindo a brisa fresca da tarde. Vó, como eu faço para encontrar ele? A avó sorriu. Você vai, atrás. Você descobre onde ele mora. Você atravessa a cidade se for preciso, porque se tem uma coisa que aprendi na vida, é que a gente não pode deixar o amor escapar. Marina saiu da casa da avó determinada. Foi para casa, ligou o notebook, começou a pesquisar. Redes sociais, grupos de bairro, qualquer coisa. Mas não sabia nem o nome dele. Como ia encontrar? Então lembrou. O uniforme. Tinha o nome do mercado. Supermercado Santo André. Ela podia voltar lá, tentar descobrir algo. No dia seguinte foi até o mercado. Entrou, olhou em volta, procurou alguém que parecesse disposto a ajudar. Viu uma moça jovem de uns 20 anos repondo prateleiras. Aproximou-se. Oi, desculpa incomodar. Você conhecia um rapaz que trabalhava aqui? Ele foi demitido há uns dias. A moça olhou para ela, desconfiada no começo, mas depois pareceu se lembrar. O Lucas. Todo mundo aqui ficou revoltado com o que aconteceu com ele. Ele era gente boa, o gerente é um idiota. Lucas. Então esse era o nome dele. Você sabe onde eu posso encontrar ele? A moça pensou. Não sei onde ele mora, não. Mas ele sempre comentava que ia na igreja São Pedro, lá em Itaquera. Talvez alguém de lá conheça ele. Marina agradeceu, saiu do mercado com o coração acelerado. Itaquera. Era longe. Era um bairro que ela nunca tinha ido, mas ia. Ia porque precisava. No sábado de manhã,
Pegou o carro e dirigiu até Itaquera. O GPS mostrava 1h30 de percurso. Ela atravessou a cidade, viu a paisagem mudar. Os prédios ficaram mais simples, as ruas mais estreitas, o movimento diferente. Quando chegou perto da igreja, estacionou o carro e saiu andando. Usava um vestido simples de linho azul claro e uma sandália rasteira. Tentou não chamar atenção, mas era impossível. O carro importado, a roupa, tudo gritava que ela não era dali. Andou pelas ruas, olhou as casas, as pessoas, crianças brincando de pipa, mulheres lavando calçada, homens conversando na esquina. Era um mundo completamente diferente do dela, e era real, pulsante, vivo. Foi até a igreja, estava fechada, mas viu um senhor varrendo o pátio. Bom dia. O senhor conhece um rapaz chamado Lucas? O senhor parou de varrer, olhou para ela. Conheço sim. Por quê? Marina não sabia o que dizer. Eu preciso falar com ele. O senhor ficou em silêncio, avaliando. Então disse, ele mora ali, naquele prédio da esquina. Apartamento 203. Marina agradeceu, caminhou até o prédio. Era um edifício antigo de 4 andares, com tinta descascada e uma escada externa. Subiu devagar, o coração batendo forte. Quando chegou na porta do 203, parou. Respirou fundo. Bateu. Lucas abriu a porta. Estava sem camisa, de bermuda velha, os cabelos molhados. Tinha acabado de sair do banho. Quando viu Marina, ficou paralisado. Você... Oi. Eu sei que isso é estranho, mas eu precisava te encontrar. Eu sou neta da senhora que você ajudou, a dona Beatriz. Lucas arregalou os olhos. Como você me encontrou? Marina sorriu, sem graça. Fui atrás. Eu queria te agradecer. E conhecer você. Lucas ficou sem palavras. Olhou para ela, para o apartamento atrás dele, para si mesmo. Estava descalço, sem camisa, a casa era um cubículo minúsculo. E ela estava ali, linda, com aquele vestido que devia custar mais do que o aluguel dele. Entra. Desculpa a bagunça. Marina entrou. O apartamento era pequeno mesmo, uma sala com sofá velho, uma cozinha americana, uma porta que devia dar para o quarto. Mas estava limpo, organizado, tinha fotos na parede, um casal sorrindo. Devia ser os pais dele. Lucas vestiu uma camiseta rapidamente e ofereceu o sofá para ela. Senta. Quer água? Desculpa, não tenho muito mais o que oferecer. Água tá ótimo. Ele trouxe um copo de água. Sentou na outra ponta do sofá. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Sua avó está bem? Está sim. Ela não para de falar de você. Quer te agradecer pessoalmente. Não precisa agradecer nada. Eu só fiz o que qualquer um faria. Mas não é qualquer um que faz, Lucas. Você perdeu seu emprego por causa disso. Ele deu de ombros. Eu já arrumei outro. Vou começar. Segunda numa obra. Vai dar tudo certo. Marina olhou para ele, para a forma como ele falava, calmo, sem amargura, para os olhos dele, castanhos, honestos, para as mãos calejadas, de quem trabalha duro, e sentiu algo que nunca tinha sentido antes, uma conexão, uma certeza de que aquela pessoa naquele momento era importante. Lucas, eu sei que a gente não se conhece, mas... Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é feliz? Ele ficou surpreso com a pergunta. Pensou. Eu não sei se feliz é a palavra certa, mas eu estou em paz. Eu acordo todo dia, trabalho, luto, sigo em frente. E isso para mim já é muita coisa. Marina sentiu os olhos marejarem. Eu tenho tudo, dinheiro, conforto, segurança, mas eu não sei se sou feliz. Eles se olharam, e naquele olhar passou tudo, a distância entre os mundos deles, a impossibilidade, mas também a vontade, a curiosidade, o começo de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Você quer tomar um café comigo? Lucas levou Marina até uma padaria na esquina. A padaria do seu Zé, um lugar simples, com mesinhas de fórmica e cadeiras de plástico, mas que fazia o melhor pão na chapa da região. Eles sentaram perto da janela. Pediram 2 cafés com leite e pão na chapa com manteiga. Marina olhou em volta, curiosa. As pessoas conversando alto, rindo, discutindo futebol.
A televisão ligada no jogo do Corinthians. O cheiro de pão fresco misturado com café coado. É diferente, né? Marina olhou para Lucas, sorriu. É, mas é bom. É real. Eles conversaram. Lucas contou sobre os pais, sobre o acidente, sobre os anos sozinho. Contou sobre os empregos que perdeu, sobre as dificuldades, mas também sobre os sonhos. Queria ter a própria empresa um dia. Queria construir casas populares para gente como ele. Queria fazer diferença. Marina ouviu tudo, encantada. Não pela tragédia, mas pela força. Pela forma como ele transformou a dor em propósito. Ela também se abriu. Contou sobre a pressão, sobre o casamento arranjado, sobre a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Contou que estudou administração porque a mãe quis, que trabalha na empresa da família, mas não sente paixão nenhuma, que está noiva de um homem que mal conhece. Você não ama ele. Não, não amo. Então por que vai se casar? Porque é o que se espera de mim. Porque minha mãe já planejou tudo. Porque eu não sei dizer não. Lucas pegou na mão dela em cima da mesa. Foi um gesto simples, mas que fez o coração de Marina acelerar. Marina, a vida é muito curta para a gente viver por obrigação. Eu perdi meus pais cedo demais. E se tem uma coisa que aprendi é que a gente tem que aproveitar cada segundo fazendo o que faz a gente feliz. Ela olhou para a mão dele sobre a dela, calejada, forte, honesta, tão diferente das mãos de Henrique, sempre macias, sempre com unhas feitas, sempre impecáveis. Eu queria ter a sua coragem. Você tem. Só precisa encontrar. Eles ficaram ali por 2 horas, conversando, rindo, compartilhando histórias. Quando saíram da padaria, o sol já estava se pondo. Marina olhou para o céu alaranjado, para as crianças ainda brincando na rua, para as luzes dos postes começando a acender. Sentiu uma paz que não sentia há anos. Lucas, eu gostei muito de te conhecer. Eu também. Posso te ver de novo? Ele hesitou. Sabia que aquilo era complicado. Sabia que eles vinham de mundos diferentes. Mas havia algo nela que o puxava. Algo verdadeiro. Pode. Eles trocaram números. Marina voltou para casa, dirigindo devagar como se quisesse esticar o tempo. Quando chegou na mansão dos jardins, a mãe estava furiosa. Onde você estava? Você perdeu a prova do vestido. Desculpa, mãe. Eu perdi a noção do tempo. Clarice olhou para a filha desconfiada. O que está acontecendo com você, Marina? Nada, mãe, só estou pensando. Pensando no quê? Marina subiu para o quarto sem responder. Deitou na cama enorme, pegou o celular, olhou para o número de Lucas. Pensou em mandar uma mensagem, mas não sabia o que dizer. Então apenas sorriu, porque pela primeira vez em muito tempo sentiu algo além de vazio. Nos dias seguintes, Lucas começou no novo trabalho. A obra era pesada. Carregar sacos de cimento, misturar argamassa, subir e descer andaimes. Mas ele não reclamou. Trabalhou duro, aprendeu rápido, ganhou o respeito dos outros pedreiros. Valdir, o mestre de obras, ficou impressionado. Você é bom, garoto. Continua assim que em breve eu te coloco para fazer coisa melhor. Lucas agradeceu. Voltou para casa todo dia exausto, mas feliz. E toda noite, antes de dormir, trocava mensagens com Marina. Falavam sobre tudo. Sobre o dia deles, sobre sonhos, sobre medos. Ela contava sobre os preparativos do casamento que não queria. Ele contava sobre a obra, sobre os colegas, sobre a sensação de estar construindo algo. Uma semana depois, Marina pediu para encontrar ele de novo. Marcaram na mesma praça onde ele a tinha levado da primeira vez. Era um sábado à tarde. Lucas chegou primeiro, sentou no banco e esperou. Quando viu Marina chegando, de jeans e blusa branca, os cabelos soltos, o coração dele disparou. Oi, oi. Andaram pela praça, viram os meninos jogando bola, os cachorros correndo. Pararam em frente a uma barraca de churros. Lucas comprou 2. Eles comeram caminhando, rindo, conversando sobre nada e sobre tudo. E em algum momento, sem combinar, as mãos deles se encontraram. Entrelaçaram os dedos e continuaram andando. Mas a felicidade durou pouco. Na segunda-feira, Lucas descobriu algo que fez o mundo desabar. Valdir o chamou no escritório da obra,
Mostrou os papéis do empreendimento. A empresa dona da construção. Monteiro Empreendimentos. A empresa da família de Marina. E pior, o noivo dela, Henrique, era um dos diretores. Lucas sentiu a raiva subir. Sentiu-se enganado. Ela sabia? Sabia que ele estava trabalhando para a família dela? Era tudo uma brincadeira, uma caridade. Saiu da obra antes do expediente acabar, foi até a casa dela, tocou o interfone. A empregada atendeu, disse que ia chamar. Marina desceu correndo. Quando viu a cara dele, soube que algo estava errado. Lucas, o que foi? Você sabia? Sabia o quê? Que eu estou trabalhando para a empresa da sua família? Que o seu noivo é dono da porra da construtora onde eu ralo o dia inteiro? Marina ficou pálida. Eu não sabia, Lucas. Eu juro que não sabia. Como eu vou acreditar nisso? Como eu sei que você não está só se divertindo com o pobrezinho? Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Você sabe que não é isso. Eu não sei de nada, Marina. A gente vive em mundos diferentes, você tem tudo, eu não tenho nada. E agora descobri que até o meu emprego vem da sua família. Isso é humilhante. Lucas, por favor. Mas ele já tinha virado as costas. Andou rápido, sem olhar para trás. Marina ficou ali, parada no portão, chorando, sem saber o que fazer. Passaram-se 2 semanas. 2 semanas de silêncio. Lucas não respondia às mensagens dela. Marina tentou ir até a casa dele, mas ele não abriu a porta. Ela chorava todas as noites. A mãe perguntava o que estava acontecendo, mas ela não conseguia explicar. O casamento estava marcado para dali a 1 mês. Os convites já tinham sido enviados. O buffet contratado. A igreja reservada. Marina estava presa. E Lucas estava sozinho, se afogando em trabalho, tentando esquecer. Até que numa quinta-feira à noite o telefone de Lucas tocou. Era um número desconhecido. Alô? Lucas, é a Marina. Estou ligando do telefone de uma amiga. Por favor, não desliga. Ele quase desligou, mas não conseguiu. O que você quer, Marina? Minha avó teve um acidente. Ela caiu em casa, bateu a cabeça. Está no hospital. Eu não sei o que fazer. Ela está pedindo por você. Lucas sentiu o peito apertar. Qual hospital? Hospital São Luís, na Jabaquara. Eu vou. Ele pegou um ônibus, depois outro, chegou ao hospital quase meia-noite. Correu para a recepção, perguntou pelo quarto da dona Beatriz. Subiu de escada, não quis esperar o elevador. Quando chegou no corredor, viu Marina sentada numa cadeira, o rosto inchado de tanto chorar. Quando ela viu ele, levantou, correu, se jogou nos braços dele. Lucas chorou junto. Abraçou ela com força, sentiu o corpo dela tremendo contra o dele. Ela vai ficar bem. Vai ficar. Eles ficaram abraçados ali no corredor gelado do hospital, enquanto médicos e enfermeiros passavam. Ficaram até Marina parar de chorar. Até o mundo lá fora deixar de existir. Quando se separaram, se olharam. E naquele olhar viram tudo. O amor, o medo, a impossibilidade. Mas também a certeza de que não dava mais para fugir. Não dava mais para negar. Marina, eu sinto muito. Eu fui um idiota. Não, você tinha razão. Eu devia ter contado. Devia ter sido honesta. Não importa mais. O que importa é que eu te amo. Marina sentiu o coração explodir. Eu também. Te amo. Eles se beijaram ali no corredor do hospital, com cheiro de desinfetante e barulho de máquinas, mas para eles era o lugar mais perfeito do mundo. Quando a médica saiu do quarto, deu a notícia. Dona Beatriz estava estável. Tinha levado uns pontos na cabeça, mas ia ficar bem. Podiam vê-la. Entraram juntos no quarto. A avó estava na cama, pálida, mas acordada. Quando viu os dois de mãos dadas, sorriu. Vocês finalmente pararam de ser teimosos. Marina riu, chorando. Vó, a senhora nos deu um susto, eu sei, mas valeu a pena. Olha só vocês dois aí, juntinhos. Lucas se aproximou, pegou na mão dela. Como a senhora está? Melhor agora, meu filho. Melhor agora. Dona Beatriz ficou internada por 3 dias. Lucas e Marina revezavam para ficar com ela. Conversavam, planejavam, sonhavam e tomaram uma decisão. Iam ficar juntos. Não importava o que os outros dissessem.
Não importava as consequências, mas eles sabiam que a parte mais difícil ainda estava por vir. Marina ia ter que romper o noivado, ia ter que enfrentar a mãe, ia ter que escolher entre o conforto e o amor. E Lucas ia ter que provar que era forte o suficiente para estar ao lado dela. Não com dinheiro, não com status, mas com caráter, com trabalho, com verdade. No sábado seguinte, Marina acordou com o coração batendo forte. Era o dia. O dia em que ela ia fazer o que devia ter feito há meses. Ia romper o noivado. Vestiu um vestido preto simples, prendeu os cabelos num coque, não se maquiou. Queria estar natural, verdadeira. Desceu para o café da manhã. A mãe e o pai estavam lá. Henrique também tinha vindo. Estavam discutindo detalhes do casamento. Flores, músicas, lista de convidados. Marina sentou-se à mesa, respirou fundo e disse: "Eu preciso falar uma coisa." Todos pararam de conversar, olharam para ela. "Eu não vou me casar." O silêncio foi ensurdecedor. Clarice largou o garfo, olhou para a filha como se ela tivesse dito a maior loucura do mundo. "Como assim você não vai se casar?" "Marina, o casamento é daqui a 3 semanas." "Eu sei, mãe, mas eu não amo o Henrique. E não posso casar com alguém que não amo." Henrique ficou vermelho, não de tristeza, de raiva, de orgulho ferido. "Você está falando sério? Depois de tudo que foi planejado? Depois de tudo que minha família investiu nisso?" Marina olhou para ele. Viu um homem que nunca a tinha amado de verdade, que a queria como troféu, como peça de um jogo social, e sentiu pena. "Henrique, eu sinto muito, mas seria injusto com você e comigo continuar com isso." Roberto, o pai de Marina, que até então estava em silêncio, falou: "Marina, o que está acontecendo? Você conheceu alguém?" "Conheci, pai. Conheci alguém que me faz sentir viva. Alguém que me respeita, que me ouve, que me faz querer ser melhor." Clarice levantou-se da cadeira furiosa. "Quem é ele? De onde ele vem? Ele tem condições de te dar a vida que você tem aqui?" "Ele é pedreiro, mãe, trabalha numa obra, mora num apartamento pequeno em Itaquera. Não tem dinheiro, não tem sobrenome, não tem nada do que você considera importante. Mas ele tem caráter, tem bondade, tem verdade. E eu amo ele." Clarice quase desmaiou. "Você está louca, jogando tudo fora por um... Cuidado com o que vai falar, mãe." Roberto se levantou, tocou no braço de Clarice. "Clarice, acalma. Marina, filha, vem cá. Vamos conversar." Ele levou Marina até o escritório. Sentaram-se no sofá de couro. Roberto olhou para a filha, com os olhos cheios de preocupação, mas também de algo que ela não esperava: compreensão. "Marina, eu não vou fingir que não estou preocupado, mas eu também não vou fingir que não vi o quanto você estava infeliz esses meses todos." Ela olhou para o pai, surpresa. "Você viu?" "Claro que vi. Você é minha filha. Eu te conheço desde que nasceu. E eu vi você apagando, sumindo, virando uma sombra de quem sempre foi." Marina sentiu as lágrimas escorrerem. "Pai, eu sei que isso vai decepcionar você e a mãe. Eu sei que vocês planejaram tanto. Mas eu não aguento mais viver essa vida." Roberto abraçou a filha. "Eu só quero que você seja feliz, Marina. Se esse rapaz te faz feliz, então eu vou apoiar você. Sua mãe vai demorar para aceitar, mas ela também vai. Porque no fundo, ela também te ama." Marina chorou no ombro do pai. Chorou de alívio, chorou de medo, chorou de esperança. Quando voltaram para a sala de jantar, Henrique já tinha ido embora. Clarice estava sentada com os olhos vermelhos. Olhou para Marina. "Você tem certeza disso?" "Absoluta, mãe." Clarice respirou fundo. "Então vá. Mas saiba que você está abrindo mão de tudo. Da casa, do conforto, do status, de tudo. Eu sei. E eu aceito." Marina subiu para o quarto. Fez 2 malas com roupas simples, algumas fotos, alguns livros. Deixou as joias, os vestidos de grife, os sapatos caros. Não ia precisar daquilo. Desceu, abraçou o pai, acenou para a mãe e saiu. Dirigiu até Itaquera. Estacionou o carro na rua de Lucas, subiu os 4 andares, bateu na porta. Ele abriu, surpreso. "Marina, o que você..."
Ela largou as malas no chão, abraçou ele. Eu rompi o noivado. Eu escolhi você. Eu escolhi a gente. Lucas ficou sem palavras. Abraçou ela de volta, apertou forte. Sentiu o coração explodir de felicidade e de medo. Marina, você tem certeza? Porque eu não tenho nada para te oferecer. Esse apartamento é minúsculo. Eu ganho pouco. Não posso te dar a vida que você tinha. Eu não quero a vida que eu tinha. Eu quero uma vida de verdade, com você. Eles se beijaram, e naquele momento souberam que iam enfrentar tudo juntos. Os primeiros meses foram difíceis. Marina dividiu o apartamento de um cômodo com Lucas. Dormiam no sofá-cama da sala, usavam o mesmo guarda-roupa, dividiam as contas. Ela vendeu o carro importado. Comprou um usado. Começou a dar aulas particulares de inglês e administração para jovens do bairro. Descobriu uma vocação que nunca tinha imaginado ter. E Lucas continuava trabalhando na obra, mas agora com ainda mais determinação. Dona Neuza, a vizinha, ficou encantada com Marina. As duas se tornaram amigas. Marina aprendeu a cozinhar com ela, aprendeu a lavar roupa no tanque, aprendeu a economizar cada centavo. E Lucas aprendeu a receber amor, a confiar, a acreditar que merecia ser feliz. 6 meses depois, Valdir chamou Lucas no escritório. Lucas, você é um dos melhores que já trabalhou comigo. E eu quero te oferecer uma sociedade. Vamos abrir uma construtora focada em casas populares. Você topa? Lucas mal acreditou. Era exatamente o que sempre sonhou. Topou na hora. Investiu tudo que tinha economizado, pegou um empréstimo pequeno e, junto com Valdir, abriu a construtora Novo Lar. Começaram devagar, construindo casas simples para famílias de baixa renda. Mas o trabalho era honesto, bem feito, e logo começaram a crescer. Marina, com o dinheiro que guardou da venda do carro e das aulas, ajudou a montar um pequeno escritório. Cuidava da parte administrativa, das contas, dos contratos. Trabalhavam juntos, sonhavam, juntos construíam juntos. A família de Marina, aos poucos, começou a ceder. Dona Beatriz sempre os apoiou, visitava toda semana, levava bolo, trazia histórias. Roberto começou a ir também. Ficou impressionado com a garra de Lucas, com a forma como ele tratava Marina, com o negócio que estavam construindo. E um dia ofereceu ajuda financeira. Lucas, com orgulho, recusou. Obrigado, seu Roberto, mas a gente quer fazer isso do nosso jeito, com o nosso suor. Roberto sorriu. E naquele momento ganhou um respeito enorme pelo genro. Clarice foi a última a aceitar. Mas quando viu a filha feliz, realmente feliz, trabalhando, rindo, brilhando, não teve como negar. Foi visitá-los num domingo, levou um bolo. Sentou-se no sofá-cama que agora eles tinham conseguido trocar por uma cama de casal. Olhou em volta. O apartamento pequeno, mas limpo, organizado, cheio de amor. Marina, eu vim pedir desculpas. Marina ficou surpresa. Mãe, eu estava errada. Eu quis te encaixar num molde que não era seu. Quis que você vivesse a vida que eu achava certa. Mas você encontrou o seu caminho, e eu vejo que você é feliz. Mais feliz do que eu jamais te vi. Elas choraram juntas, e naquele dia, Almaty, família se reuniu de verdade. 2 anos depois, Lucas e Marina se casaram. Não foi num salão de festas luxuoso. Foi na pracinha do bairro, a mesma onde tinham conversado pela primeira vez. As cadeiras eram emprestadas da igreja, as flores colhidas dos jardins dos vizinhos. A música tocada por um grupo de jovens que Lucas tinha empregado na construtora. Os convidados eram poucos, mas eram aqueles que importavam. Dona Neuza, Valdir, o padre Miguel, os pedreiros da obra, os alunos de Marina, a família e, claro, Dona Beatriz sentada na primeira cadeira chorando de emoção. Marina usou um vestido simples branco comprado numa loja do centro. Lucas usou um terno que tinha sido do pai, ajustado por Dona Neuza. Quando trocaram as alianças feitas de prata simples, olharam um nos olhos e viram tudo que tinham construído. Tudo que ainda iam construir. A festa foi regada a cerveja, refrigerante, salgadinhos que as vizinhas fizeram, bolo simples de chocolate. Mas tinha alegria, tinha música, tinha dança.
Tinha amor de verdade. Naquela noite, deitados na cama do apartamento que agora já estava um pouco maior, porque tinham conseguido alugar o de ao lado e derrubar a parede, Lucas e Marina conversaram. A gente conseguiu. Conseguimos. E é só o começo. Eles dormiram abraçados, sonhando com o futuro, com a casa própria que estavam economizando para comprar, com os filhos que queriam ter, com a construtora que não parava de crescer, com as aulas que Marina agora dava numa ONG do bairro, com tudo que ainda estava por vir. A história de Lucas e Marina não foi um conto de fadas. Foi melhor. Foi real. Foi uma história de duas pessoas que escolheram o amor acima de tudo, que largaram o conforto, o status, as expectativas para construir algo verdadeiro, que provaram que o amor não conhece classe social, não se mede em dinheiro, não se compra com luxo. Foi uma história sobre coragem, sobre escolher ser feliz mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado, sobre encontrar beleza na simplicidade, sobre construir, tijolo por tijolo, uma vida que vale a pena ser vivida. E quando, 5 anos depois, a construtora Novo Lar se tornou uma das mais respeitadas de São Paulo, quando Lucas foi convidado para dar palestras sobre empreendedorismo social, quando Marina abriu sua própria escola de cursos profissionalizantes, quando tiveram 2 filhos e compraram uma casa no mesmo bairro onde tudo começou, eles olharam para trás e souberam. Valeu cada sacrifício, cada lágrima, cada momento de medo, porque o amor verdadeiro é isso, é escolher, todo dia, ficar, é construir junto, é transformar o impossível em possível. A história deles não terminou com um final feliz, terminou com um começo feliz, porque toda vez que acordavam juntos, era um novo começo, uma nova chance de amar, de lutar, de vencer. E assim, entre altos e baixos, entre vitórias e derrotas, entre risadas e lágrimas, Lucas e Marina provaram que o maior ato de rebeldia num mundo dividido por classes e preconceitos é simplesmente amar. Amar de verdade, amar sem medo, amar para sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lucas e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.